Marcos estava no quarto de seu filho, João, ajudando-o a arrumar as últimas coisas no dormitório da faculdade. A cama estreita estava coberta de caixas e malas, e a pequena escrivaninha já tinha alguns livros empilhados ao lado de um laptop. Deveria ser um momento de orgulho, mas a mente de Marcos estava pesada, repleta de dúvidas e incertezas. Pai, você acha que eu devia colocar esses livros na prateleira ou deixar na escrivaninha? Perguntou João, interrompendo os pensamentos de Marcos. Ah, deixa na prateleira, filho. Assim você tem mais espaço para estudar na escrivaninha, respondeu Marcos, forçando um sorriso. Ele tentava se concentrar na tarefa à mão, mas as palavras que ouvira alguns dias antes ecoavam incessantemente em sua mente. Aquele dia, enquanto passava pelo corredor em direção à cozinha, ele ouviu Amanda conversando ao telefone com a mãe. Mãe, não importa quem é o verdadeiro pai. Foi há 20 anos. Eles precisam terminar a faculdade antes de eu me divorciar. Marcos parou abruptamente, seu coração batendo mais rápido. Ele ficou ali, sem se mover, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Pai, você tá bem? João perguntou, notando a expressão distante no rosto do pai. Sim, sim. Só estava pensando em algo, disse Marcos, tentando disfarçar sua preocupação. No dormitório, João notou a distração do pai. Pai, tem certeza que está tudo bem? Marcos respirou fundo, tentando afastar as lembranças perturbadoras. Sim, João, está tudo bem. Vamos terminar de arrumar suas coisas. Mas por dentro, ele sabia que nada estava bem. A revelação de Amanda mudará tudo. Ele olhou para João, tentando imaginar como contar ao filho a verdade. Mas naquele momento, tudo o que ele podia fazer era ajudar a organizar o dormitório, tentando adiar o inevitável confronto com a dura realidade que agora pairava sobre eles. Alguns dias depois, a curiosidade e a desconfiança tomaram conta de Marcos. A mente dele não conseguia descansar, e cada interação com João parecia uma tortura. Ele precisava de respostas, e rápido. Uma tarde, enquanto João estava na faculdade e Amanda ocupada com suas tarefas diárias, Marcos decidiu agir. Ele foi ao quarto de João, buscando algo que pudesse usar para um teste de DNA. Encontrou uma escova de dentes usada recentemente e um pente cheio de fios de cabelo. Tremendo, ele pegou os itens e os colocou cuidadosamente em um saco plástico. Marcos dirigiu até uma clínica de testes de DNA fora da cidade, onde ninguém o conhecia. No caminho, suas mãos suavam e sua mente estava a mil, imaginando cenários possíveis. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Perguntou a recepcionista da clínica, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor. Eu gostaria de fazer um teste de DNA. Aqui estão as amostras, disse Marcos, tentando manter a calma enquanto entregava o saco plástico. Claro, senhor. Podemos ter os resultados em alguns dias. O senhor prefere que enviemos para seu endereço ou venha buscar pessoalmente? Eu prefiro vir buscar pessoalmente. É mais seguro, respondeu Marcos, tentando evitar o olhar curioso da recepcionista. A espera foi agonizante. Cada dia parecia um ano. Marcos tentava se concentrar no trabalho, mas a ansiedade o consumia. Finalmente, o dia dos resultados chegou. Ele foi à clínica logo cedo, o coração batendo forte no peito. Senhor Marcos, aqui estão os resultados, disse a recepcionista, entregando-lhe um envelope selado. Espero que tudo esteja bem. Marcos agradeceu e saiu da clínica, incapaz de abrir o envelope ali mesmo. Ele entrou no carro, respirou fundo e finalmente rasgou o lacre. Seus olhos percorreram rapidamente a folha de papel, até que encontrou o que temia. O tipo sanguíneo de João era incompatível com o dele. Não pode ser, murmurou Marcos, as mãos tremendo enquanto segurava o papel. Ele leu e releu, esperando que, de alguma forma, houvesse um erro. Mas não havia. A infidelidade de Amanda estava agora provada. De volta ao trabalho, ele entrou em sua sala, fechou a porta e afundou na cadeira. O peso da descoberta era esmagador. Ele pegou o telefone e ligou para seu irmão Rick, a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. Rick, eu preciso falar com você. É urgente. Marcos?
O que aconteceu? Você está bem, respondeu Rick, alarmado. Eu fiz o teste de DNA. João, ele não é meu filho, disse Marcos, a voz quebrando. Meu Deus, Marcos. Eu vou para aí agora. Não faça nada até eu chegar, disse Rick, tentando acalmar o irmão. Enquanto esperava, Marcos olhou pela janela, perdido em pensamentos. A traição, o engano, e agora a confirmação fria e científica. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Desesperado e sem saber o que fazer, Marcos decidiu procurar seu irmão Rick para pedir conselhos. Rick era um advogado experiente, conhecido por lidar com situações complicadas e delicadas. Ele sabia que Rick seria a pessoa certa para orientá-lo neste momento difícil. Eles marcaram de se encontrar em um bar discreto, longe dos olhares curiosos. O bar tinha uma atmosfera aconchegante, com luzes baixas e música suave ao fundo. Rick já estava sentado em uma mesa no canto quando Marcos chegou, sua expressão séria e preocupada. Marcos, aqui, disse Rick, acenando para o irmão. Sente-se. O que aconteceu? Você parecia bastante perturbado ao telefone. Marcos sentou-se pesadamente, sentindo o peso da situação. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção, antes de começar a falar. Rick, eu fiz um teste de DNA em João, começou Marcos, a voz tensa. Os resultados confirmaram meus piores medos. Ele não é meu filho. Rick ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Ele então respirou fundo e disse, eu sinto muito, Marcos. Sei que isso deve ser devastador para você. Marcos balançou a cabeça, tentando manter a compostura. O que eu faço agora, Rick? Eu não posso continuar vivendo essa mentira, mas tenho medo das consequências. Rick inclinou-se para a frente, olhando diretamente nos olhos de Marcos. Marcos, se você a confrontar agora, precisa estar preparado para as consequências. Isso pode afetar tudo, a situação financeira, a dinâmica familiar, e até mesmo a saúde emocional dos meninos. Marcos passou a mão pelo cabelo, angustiado. Eu sei, mas a traição é um fardo insuportável. Cada vez que olho para João, sinto que estou vivendo uma mentira. Rick assentiu, compreensivo. Eu entendo. Mas precisamos pensar cuidadosamente sobre como proceder. Primeiro, talvez seja uma boa ideia procurar um terapeuta familiar. Alguém que possa ajudar você, Amanda e os meninos a lidar com isso de maneira saudável. Marcos suspirou, sentindo-se um pouco mais aliviado por ter alguém com quem compartilhar seu fardo. Você tem razão, Rick. Preciso de orientação para fazer isso da melhor maneira possível. Rick colocou a mão no ombro de Marcos, oferecendo apoio. Estou aqui para você, irmão. Vamos passar por isso juntos. E não se preocupe, vamos encontrar a melhor maneira de lidar com essa situação. Marcos sorriu, agradecido. Embora o caminho à frente fosse incerto e cheio de desafios, ele sabia que poderia contar com Rick para ajudá-lo a encontrar uma solução. E, com isso, ele começou a sentir uma centelha de esperança em meio à escuridão. Naquela noite, Marcos decidiu que não podia mais adiar o inevitável. O peso da descoberta e a dor da traição eram insuportáveis. Ele esperou pacientemente até que os filhos estivessem fora de casa, aproveitando a noite de sexta-feira com amigos. O silêncio na casa amplificava cada passo que ele dava, e seu coração batia descompassado. Amanda estava na sala, sentada no sofá, imersa em um livro. A luz suave do abajur criava uma atmosfera tranquila, mas a tempestade dentro de Marcos estava prestes a estourar. Ele se aproximou, a tensão visível em cada linha de seu rosto. Precisamos conversar, disse ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. Ele se sentou na poltrona em frente a ela, seus olhos fixos nos dela. Amanda olhou para ele, visivelmente nervosa. Ela colocou o marcador de páginas no livro e o fechou devagar, tentando ganhar tempo. Sobre o que? Perguntou, com a voz trêmula. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei sobre o seu caso, começou ele, sentindo a raiva e a dor transbordarem.
E sei que João não é meu filho biológico. Amanda ficou pálida, suas mãos tremendo levemente. Ela tentou segurar as lágrimas que começaram a brotar em seus olhos. Marcos, eu posso explicar. Não há nada para explicar, interrompeu Marcos, a voz elevando-se com a intensidade da emoção. Você me traiu e mentiu todos esses anos. Eu quero o divórcio. Amanda começou a chorar abertamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, me escuta. Eu cometi um erro, mas foi há tanto tempo. Eu nunca quis te machucar, Machucar. Marcos levantou-se abruptamente, incapaz de conter a fúria. Você destruiu nossa família, Amanda. Cada momento, cada memória, foi baseado em uma mentira. Como você espera que eu te perdoe? Amanda soluçou, tentando desesperadamente se explicar. Eu estava confusa, era jovem e cometi erros. Mas te amo, Marcos. Amo nossa família. Não podemos simplesmente jogar tudo fora. Marcos olhou para ela, o coração partido. Você fez essa escolha por nós quando decidiu trair nossa confiança. Eu não posso continuar vivendo essa mentira. Ele se virou, indo em direção à porta. Eu vou falar com um advogado. Quero que você saia de casa o mais rápido possível. Amanda ficou ali, desolada, vendo o homem que ela amava sair da sala. A realidade de suas ações finalmente a atingiu com toda a força, e ela sabia que havia perdido algo precioso para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Marcos. Cada canto da casa trazia lembranças de um passado que agora parecia uma ilusão. Amanda arrumou suas coisas em silêncio, a atmosfera pesada com a dor e o arrependimento. Quando ela finalmente saiu, a casa parecia vazia, desprovida de qualquer alegria que um dia existira ali. Marcos sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil, explicar a situação para os filhos. Ele preparou um jantar simples e chamou João e Pedro para a sala de estar, onde se sentaram no sofá, seus rostos cheios de preocupação e incerteza. Pai, o que está acontecendo? Por que a mamãe foi embora? Perguntou Pedro, a voz pequena e trêmula. Marcos respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu e sua mãe estamos nos separando, disse ele, a voz firme, mas cheia de dor. Foi uma decisão difícil, mas necessária. João franziu a testa, claramente confuso e abalado. Por quê? O que aconteceu? Marcos olhou para os filhos, sentindo o peso de sua responsabilidade. Há coisas que às vezes acontecem entre adultos que são complicadas e dolorosas. Mas quero que vocês saibam que isso não tem nada a ver com vocês. Tanto eu quanto sua mãe amamos vocês mais do que tudo. Pedro começou a chorar, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mas a mamãe vai voltar, não vai? Nós ainda vamos ser uma família? Marcos sentiu seu coração se partir ao ver a dor nos olhos do filho. Ele se ajoelhou à frente dele, segurando suas mãos. Pedro, nós sempre seremos uma família, só que de uma forma diferente. A mamãe ainda vai estar por perto e nós vamos fazer tudo para que vocês se sintam amados e seguros. João olhou para o pai, tentando ser forte. E a gente vai ficar com você, pai. Marcos assentiu, apertando a mão de João. Sim, vocês vão ficar comigo. E prometo que farei tudo o que puder para que vocês sejam felizes. O silêncio caiu sobre a sala, preenchido apenas pelos soluços suaves de Pedro. Marcos abraçou os filhos, sentindo a necessidade de protegê-los de toda a dor e incerteza que essa nova realidade trazia. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinado a enfrentar cada desafio pelo bem de João e Pedro. Enquanto a noite avançava, eles permaneceram juntos, encontrando conforto na presença um do outro. A dor da separação ainda era intensa, mas naquele momento, Marcos sentiu uma centelha de esperança. Ele sabia que, apesar das dificuldades, o amor que compartilhava com seus filhos seria a força que os sustentaria nos dias vindouros. Com o tempo, a família começou a se ajustar à nova realidade. Os primeiros dias foram repletos de incertezas e emoções à flor da pele, mas lentamente, a vida começou a seguir em frente.
João e Pedro, o irmão mais novo, lidaram com a situação de maneiras diferentes, mas ambos se apoiaram mutuamente, encontrando força um no outro. João, ainda na adolescência, sentiu o impacto mais profundamente. Ele passava mais tempo trancado em seu quarto, perdido em seus pensamentos. Certo dia, Pedro bateu na porta do quarto de João, determinado a não deixar o irmão sofrer sozinho. Ei, João, posso entrar? Perguntou Pedro, a voz suave. João hesitou, mas acabou cedendo. Claro, Pedro. Entre. Pedro entrou e se sentou ao lado do irmão na cama. Eu sei que está difícil, cara. Estou aqui se quiser conversar. João olhou para Pedro, os olhos cheios de dúvidas. Por que isso aconteceu com a gente, Pedro? Nossa família parecia tão feliz. Pedro suspirou, colocando a mão no ombro de João. Às vezes, coisas ruins acontecem sem motivo aparente. Mas a gente tem que seguir em frente. Eu estou aqui para você, sempre. Enquanto isso, Marcos encontrou forças para seguir em frente. Inicialmente, ele se jogou no trabalho, tentando preencher o vazio deixado pela separação. No entanto, ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio. Decidiu se envolver em novos hobbies, buscando atividades que o ajudassem a distrair a mente e trazer um pouco de alegria de volta à sua vida. Um sábado à tarde, enquanto João e Pedro estavam fora, Marcos decidiu tentar algo novo. Ele foi a uma aula de culinária, algo que sempre teve curiosidade, mas nunca se aventurou a fazer. Ao chegar, foi recebido por um grupo animado e um chefe carismático. Bem-vindo à nossa aula de culinária. Hoje vamos aprender a fazer uma tradicional feijoada, anunciou o chefe, com um sorriso. Marcos sorriu de volta, sentindo uma centelha de entusiasmo. Ele se jogou na atividade, cortando ingredientes, mexendo panelas e conhecendo pessoas novas. Entre risadas e conversas, ele começou a sentir um pouco de normalidade voltando à sua vida. Marcos também começou a praticar corrida, algo que sempre o ajudou a clarear a mente. Todas as manhãs, ele corria pelo parque próximo de casa, sentindo a brisa fresca no rosto e apreciando a tranquilidade do início do dia. Foi em uma dessas corridas que ele conheceu Lucas, um corredor experiente que se tornou um amigo e mentor. Você corre bem, Marcos. Já pensou em participar de uma maratona? Perguntou Lucas, durante uma de suas corridas matinais. Marcos sorriu, sentindo a adrenalina e o companheirismo. Talvez eu deva considerar isso. Quem sabe? A amizade com Lucas levou Marcos a um novo círculo social. Uma noite, enquanto conversava com Lucas e outros amigos, ele foi convidado para um evento de karaokê. Marcos, você deveria sair mais. Estamos organizando uma noite de karaokê na sexta. Por que não vem com a gente? Sugeriu Lucas, animado. Marcos hesitou, mas depois de um momento de reflexão, aceitou. Por que não? Acho que estou precisando me divertir um pouco. A noite de karaokê foi um sucesso. Marcos se divertiu, cantou e riu como há muito tempo não fazia. Foi ali que ele conheceu Ana, uma mulher gentil e cheia de vida. Eles começaram a conversar e rapidamente se deram bem. Não muito depois, Marcos começou a sair com outras pessoas, redescobrindo a alegria de se conectar novamente. Aos poucos, a família se ajustou à nova realidade. João e Pedro encontraram apoio um no outro, e Marcos encontrou forças para seguir em frente, reconstruindo sua vida com novas experiências e pessoas ao seu redor. A dor da separação ainda existia, mas a esperança de um futuro melhor os guiava para dias mais felizes. Um ano após a separação, Marcos e Amanda conseguiram manter uma relação amigável pelo bem dos filhos. Durante um jantar em família, todos estavam reunidos ao redor da mesa, desfrutando de uma refeição caseira. Pedro, que sempre fora curioso sobre suas origens, parecia inquieto, seu olhar perdido em pensamentos. Enquanto todos conversavam animadamente, Pedro pigarreou, chamando a atenção de todos. Pai, eu preciso te contar uma coisa, começou ele, hesitante. Marcos, percebendo a seriedade no tom do filho, colocou o garfo de lado. Claro, Pedro. O que foi? Pedro respirou fundo, reunindo coragem.
Eu fiz um teste de DNA. Queria saber mais sobre minhas origens, mas meus resultados são estranhos. Eles não correspondem com o seu. Marcos franziu a testa, a perplexidade estampada em seu rosto. O que você quer dizer, Pedro? Pedro engoliu em seco, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sou seu filho biológico. A sala ficou em silêncio. Amanda, que havia sido convidada para o jantar, engoliu em seco, sentindo a pressão aumentar. Ela sabia que a verdade tinha que vir à tona, mesmo que fosse dolorosa. Marcos olhou para Amanda, seu olhar uma mistura de confusão e dor. Amanda, o que está acontecendo? Amanda, com lágrimas nos olhos, respirou fundo e começou a falar. Marcos, eu preciso te contar a verdade. Nem Pedro, nem João são seus filhos biológicos. Eu fui infiel 2 vezes. Marcos sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como você pôde fazer isso? Por que nunca me contou? Amanda começou a chorar, a culpa e o arrependimento pesando sobre ela. Eu estava com medo, Marcos. Medo de perder tudo, medo de machucar você e os meninos. Eu sei que errei, e não há desculpa para o que fiz. Pedro olhou para a mãe, a dor evidente em seus olhos. Então, toda a nossa vida foi uma mentira? Eu e João não somos irmãos de verdade. Amanda balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Vocês são irmãos sim, Pedro. Mas vocês não são filhos do Marcos e nem do mesmo pai. Marcos fechou os olhos, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Amanda, eu não sei o que dizer. Isso muda tudo. Amanda assentiu, a tristeza estampada em seu rosto. Eu sei, Marcos. E sinto muito por toda a dor que causei. Eu só espero que um dia vocês possam me perdoar. O silêncio se instalou novamente na sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos e emoções. Pedro olhou para o pai, tentando encontrar uma maneira de reconectar. Pai, isso não muda o que sinto por você. Você sempre será meu pai, independente de qualquer coisa. Marcos, com os olhos marejados, olhou para Pedro e João, sentindo uma mistura de amor e tristeza. E vocês sempre serão meus filhos, independente de qualquer coisa. Vamos enfrentar isso juntos, como uma família. A verdade dolorosa havia sido revelada, mas naquele momento, o vínculo entre eles parecia mais forte do que nunca. A jornada para a cura seria longa, mas com honestidade e amor, eles sabiam que poderiam superar qualquer obstáculo. A revelação de Amanda devastou Marcos, deixando-o perdido em um turbilhão de emoções. No entanto, a necessidade de entender o que havia acontecido o impulsionou a buscar respostas. Ele sabia que precisava encarar o passado para conseguir seguir em frente. Marcos começou a investigar a fundo as circunstâncias das infidelidades de Amanda. Foram meses de conversas com antigos amigos e conhecidos, tentando reconstruir o quebra-cabeça de traições que tinham destruído sua família. Uma tarde, ele encontrou-se com Rodrigo, um antigo amigo da época em que Amanda havia traído pela primeira vez. Eles marcaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade. Rodrigo, obrigado por vir, disse Marcos, enquanto se sentavam em uma mesa ao fundo do café. Claro, Marcos. Sinto muito por tudo o que está acontecendo. Como posso ajudar? Respondeu Rodrigo, com uma expressão de genuína preocupação. Marcos suspirou, tentando manter a calma. Eu preciso entender o que aconteceu, Rodrigo. Você estava por perto naquela época. Pode me contar o que sabe? Rodrigo olhou para o café na frente dele, lembrando-se dos tempos passados. Marcos, foi há muitos anos, mas me lembro que Amanda e Jorge, aquele colega de trabalho dela, sempre tiveram uma relação próxima demais. Sempre achei estranho, mas nunca imaginei que pudesse ser algo mais. Jorge. Marcos repetiu o nome, sentindo uma onda de raiva e dor. Eles tinham um caso, não é? Rodrigo assentiu lentamente. Sim, pelo que ouvi depois, eles tiveram um caso por alguns meses. Não sei muitos detalhes, mas a maioria dos nossos amigos sabia ou suspeitava. Marcos sentiu o chão sumir novamente, mas manteve o foco. E sobre a segunda vez?
Quando ela traiu de novo? Rodrigo franziu a testa, tentando se lembrar. Foi alguns anos depois, não foi? Acho que era com um cara chamado Henrique. Ele era novo na cidade, muito charmoso. Ouvi dizer que ele e Amanda tiveram um breve romance. Marcos fechou os olhos, tentando controlar a raiva. Obrigado, Rodrigo. Isso me ajuda a entender melhor. Eu só queria saber a verdade. Rodrigo colocou a mão no ombro de Marcos. Eu sinto muito, amigo. Sei que isso não é fácil. Mas você é forte, vai superar isso. Nos meses seguintes, Marcos continuou suas investigações. Ele conversou com outros conhecidos, colegas de trabalho de Amanda, e até mesmo com familiares que puderam fornecer mais detalhes sobre os períodos em que ocorreram as infidelidades. Em um encontro com seu irmão Rick, Marcos desabafou sobre suas descobertas. Eles estavam em um bar tranquilo, onde costumavam ir quando precisavam conversar seriamente. Rick, eu falei com várias pessoas, e tudo se encaixa, disse Marcos, tomando um gole de sua cerveja. Jorge e Henrique, eles foram os homens com quem Amanda me traiu. Rick balançou a cabeça, compreensivo. Isso é difícil, Marcos. Mas pelo menos agora você tem as respostas que procurava. Sim, mas saber a verdade não torna isso mais fácil, respondeu Marcos, a voz pesada de tristeza. Mas talvez seja um passo necessário para seguir em frente. Rick colocou a mão no ombro do irmão, um gesto de apoio silencioso. Você é forte, Marcos. E tem o apoio dos seus filhos e dos seus amigos. Você vai conseguir passar por isso. A busca por respostas trouxe dor, mas também uma compreensão mais profunda do que havia acontecido. Marcos sabia que o caminho para a cura seria longo, mas com a verdade à vista, ele poderia finalmente começar a reconstruir sua vida, passo a passo. Durante sua incansável busca por respostas, Marcos se deparou com uma pista inesperada que o levou a reencontrar Carlos, um antigo amigo de Amanda. Eles marcaram um encontro em um parque tranquilo, longe dos olhares curiosos e das preocupações do cotidiano. Ao avistar Carlos sentado em um banco sob uma árvore frondosa, Marcos se aproximou com uma mistura de ansiedade e determinação. Carlos, ao perceber a presença de Marcos, levantou-se e cumprimentou-o com um aperto de mão firme. Marcos, é bom te ver, apesar das circunstâncias, começou Carlos, visivelmente nervoso. Sinto muito por tudo isso. Marcos assentiu, tentando manter a calma. Carlos, preciso de respostas. Eu descobri muitas coisas, mas ainda há buracos que preciso preencher. Você era amigo de Amanda na época. Pode me ajudar a entender o que aconteceu? Carlos suspirou, parecendo pesaroso. Marcos, não vai ser fácil ouvir isso, mas acho que você merece saber a verdade. Eu estou preparado, disse Marcos, a voz firme, embora sentisse um nó na garganta. Carlos fez uma pausa antes de falar, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Amanda e eu tivemos um caso antes de vocês se casarem. Foi um período breve, mas intenso. E João é meu filho. Marcos ficou em choque, sentindo uma onda de emoções conflitantes. O mundo parecia girar ao seu redor enquanto ele processava as palavras de Carlos. No entanto, junto com a dor e a raiva, havia também uma estranha sensação de alívio ao finalmente ter respostas. Então, João é seu filho. Marcos murmurou, mais para si mesmo do que para Carlos. Ele fechou os olhos por um momento, tentando assimilar a revelação. Carlos, observando a reação de Marcos, falou suavemente. Eu sei que isso é difícil de aceitar, Marcos. E eu sinto muito por todo o sofrimento que isso causou. Nunca quis que você descobrisse dessa maneira. Marcos abriu os olhos e olhou diretamente para Carlos. Por que você nunca me contou antes? Por que deixar isso escondido por tantos anos? Carlos abaixou a cabeça, a culpa evidente em seu rosto. Amanda me pediu para ficar em silêncio. Ela estava com medo das consequências, tanto para ela quanto para João. E, honestamente, eu também tive medo. Medo de destruir sua família, medo de enfrentar a verdade. Marcos respirou fundo,
tentando controlar a maré de emoções dentro de si. Eu agradeço por me contar agora, Carlos. Preciso que você mantenha isso em segredo até que eu consiga resolver tudo. Os meninos, eles não precisam saber disso de uma maneira que possa machucá-los ainda mais. Carlos assentiu, a expressão séria. Claro, Marcos. Você tem minha palavra. Eu só quero fazer o que for melhor para João e para sua família. Obrigado, Carlos, disse Marcos, apertando a mão do antigo amigo com firmeza. Isso não vai ser fácil, mas pelo menos agora tenho a verdade. E com isso, posso começar a tomar as decisões certas para o futuro. Enquanto se afastava do parque, Marcos sentia o peso da revelação sobre seus ombros, mas também uma nova determinação. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas estava preparado para enfrentar cada desafio, armado com a verdade e a força de sua vontade de reconstruir sua vida e proteger seus filhos. Com a nova e chocante informação revelada por Carlos, Marcos sentiu-se compelido a agir. Ele sabia que precisava de orientação legal para lidar com as implicações dessa descoberta. Sem hesitação, ele procurou seu irmão Rick, um advogado experiente que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Marcos e Rick se reuniram em um escritório de advocacia, onde podiam discutir em privacidade os próximos passos a serem dados. Rick, preciso de sua ajuda para entender as implicações legais disso tudo, começou Marcos, sentando-se em frente à mesa de Rick. Rick assentiu, sério. Claro, Marcos. Compreendo completamente. Esta é uma situação complexa e delicada. Carlos me contou que João é seu filho biológico, disse Marcos, a voz ainda carregada de choque e dor. Isso muda completamente as coisas, especialmente legalmente falando. Rick respirou fundo antes de responder. Sim, realmente muda. Você pode pedir um novo acordo de custódia e até questionar a validade de alguns direitos, dado que você não é o pai biológico. Marcos assentiu, absorvendo as informações. Eu sei que será um processo longo e difícil. Mas eu quero fazer o que é certo, Rick. Quero que meus filhos saibam a verdade e que todas as medidas legais sejam seguidas corretamente. Rick colocou a mão sobre a de Marcos, transmitindo apoio. Você está fazendo certo, Marcos. É um passo importante para garantir a estabilidade e a verdade para todos vocês. Marcos olhou para seu irmão com gratidão. Obrigado, Rick. Sua orientação e apoio significam muito para mim. Com um plano claro em mente, Marcos estava determinado a seguir em frente com as medidas legais necessárias para formalizar a nova realidade de sua família. Ele sabia que seria um desafio enfrentar o sistema judicial, mas estava decidido a não apenas proteger seus filhos, mas também a garantir que eles crescessem com a verdade e a integridade que mereciam. Marcos sabia que chegará o momento de confrontar Amanda e seus filhos com a verdade dolorosa que descobrira. Ele os reuniu em um ambiente calmo e familiar em sua casa, buscando criar um espaço seguro para uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. Sentados ao redor da mesa da sala de jantar, Marcos começou com uma respiração profunda para reunir coragem. Amanda, Pedro e João olhavam para ele com uma mistura de apreensão e curiosidade, sem saber o que esperar. Eu reuni vocês aqui hoje porque há algo importante que precisamos discutir, começou Marcos, sua voz firme, mas carregada de emoção. Descobri recentemente algo que mudou tudo o que pensávamos saber sobre nossa família. Amanda engoliu em seco, os olhos marejados de lágrimas, sabendo o que estava por vir. Pedro e João trocaram olhares preocupados, sem entender completamente o que estava acontecendo. Carlos me contou a verdade, continuou Marcos, escolhendo suas palavras com cuidado. João, você não é meu filho biológico. Carlos é seu pai. João arregalou os olhos, atordoado pela revelação. Ele olhou para Amanda em busca de uma explicação, mas ela baixou a cabeça, incapaz de encarar o peso de suas ações. O quê? Como assim, pai? Perguntou Pedro, com a voz trêmula. Amanda começou a chorar, as palavras presas na garganta. Eu sinto muito, Marcos. Foi um erro terrível, uma decisão que eu nunca devia ter tomado. E já que estamos aqui conversando sobre essa situação e você já sabe que João é filho de Carlos, é digno que vocês saibam que o pai de Pedro é o meu chefe Armando. E Pedro atordoado pergunta para Amanda,
Mas quem é esse Armando? Onde ele está? Amanda, ainda chorando muito, diz: me desculpe, meu filho, mas Armando morreu há 10 anos num acidente de carro. Marcos olhou para Amanda com uma mistura de tristeza e resignação. Eu não posso mudar o passado, Amanda. Mas posso garantir que todos saibam a verdade. Por isso, decidi seguir adiante com as ações legais. Vamos enfrentar isso juntos, como uma família, mesmo que nossas relações tenham mudado. Pedro e João absorveram as palavras de Marcos em silêncio, ainda tentando processar a magnitude da revelação. A sala estava envolta em uma atmosfera pesada de emoções não ditas e verdades dolorosas que agora vinham à tona. Eu amo vocês, meus filhos, disse Marcos, com a voz embargada. Isso nunca vai mudar. Amanda, incapaz de conter suas lágrimas, assentiu em silêncio, sabendo que as consequências de suas escolhas teriam um impacto irreversível sobre a vida de todos ali presentes. A família de Marcos, agora confrontando uma nova realidade, estava prestes a enfrentar o desconhecido juntos, unidos pela verdade e pela determinação de seguir em frente, seja qual fosse o resultado. Com o passar do tempo, Marcos e seus filhos embarcaram em uma jornada de adaptação à nova realidade que suas vidas haviam se tornado. Apesar do choque inicial e da dor da revelação, eles encontraram forças para seguir em frente, cada um lidando com suas próprias emoções de maneiras únicas. João, apoiado pelo amor incondicional de Marcos, buscou construir novas relações com seu pai biológico. Aos poucos, eles navegaram pelas complexidades de ter múltiplas figuras paternas em suas vidas, encontrando conforto na certeza de que o amor de Marcos por eles nunca mudaria. Amanda, confrontada com as consequências de suas escolhas, embarcou em um processo de autorreflexão profunda e terapia. Ela enfrentou suas próprias falhas e buscou redenção, consciente de que o perdão seria um caminho longo e árduo. Marcos, agora mais forte e resiliente após enfrentar a maior crise de sua vida, sentiu-se pronto para iniciar um novo capítulo. Ele concentrou suas energias no bem-estar de seus filhos e em sua própria jornada de cura e crescimento pessoal. Os momentos de incerteza deram lugar a uma determinação renovada em viver com integridade e verdade. Embora o caminho tenha sido marcado por desafios e dificuldades, Marcos sabia que a honestidade e a transparência eram essenciais para qualquer relacionamento duradouro. Ele olhou para o futuro com uma mistura de esperança e pragmatismo, pronto para enfrentar os desafios que viessem, sabendo que a família que eles construíram juntos seria mais forte por causa das provações que enfrentaram. Assim, com uma nova perspectiva sobre a vida e uma sensação de renovação interior, Marcos abraçou o futuro com os braços abertos, confiante de que, independentemente do que acontecesse, ele e seus filhos estariam unidos pelo amor, pela verdade e pela determinação de seguir em frente.